O Yaroslav também desempenhou um papel significativo na cultura de Kiev por medidas importantes, tá? Porque ele patrocinou muitos artistas. E também porque ele vai estabelecer uma grande biblioteca em Kiev, além de criar um grande número de escolas. Então, isso ajuda também a fortificar, a fortalecer, a centralizar essa cultura nacional russa, essa identidade nacional russa. E nós podemos dizer, inclusive, sem exagero, que economicamente, política e culturalmente, nesse momento, o país foi desenvolvido em maior medida do que em outras partes da Europa. Tá? Tanto que o Vladimir e o Yaroslav eles são considerados alguns dos melhores governantes da história russa como um todo. O Yaroslav sabia muito bem o que era uma guerra civil, e com a intenção de evitar tais problemas no futuro, ele dividiu as terras entre os irmãos para que as posses de cada um estivessem situadas em diferentes partes do país e que não gerassem conflitos diretos. No final das contas, depois de 20 anos de sistema mais ou menos organizado, o negócio voltou a ser exatamente como antes, só que numa escala muito maior, né? Houve guerras numa quantidade absurda. E como não podia deixar de ser, eles começaram a lutar uns contra os outros pela posição justamente de grão-príncipe em Kiev. E como desgraça pouco é bobagem, ao mesmo tempo o país teve que enfrentar um novo grande inimigo, tá? Que eram os polovitsianos, né? Ou cumanos. Os cumanos, eles habitavam a região ali ao norte do Mar Negro e as margens do rio Volga e conformavam uma última onda de invasores turcos da Ásia. Então, aos poucos, eles vão sendo combatidos e destruídos enquanto força militar. Por fim, tá, a invasão mongol, ocorrida em 1237, ela vai acabar por forçar os que ainda resistiam, né, a procurar refúgio daí no território do que hoje é a atual Hungria. A vitória do Vladimir Monômaco contra os cumanos ela é muito importante, porque a partir desse momento, o estado de Kiev ele teve mais um renascimento. E que, na verdade, seria o seu último grande momento, tá, como centro militar e político. Durante a grande invasão mongol da Europa, a Rússia não escapou. E o antigo Rus, ele foi colocado completamente sob controle mongol, tá? Com exceção ali do Principado de Novgorod. O novo Principado de Moscóvia, ou Grão-Ducado de Moscou, vai ser então fundado, tá? E ele se torna uma região extremamente importante e rica. A invasão mongol, ela já se fazia presente como uma ameaça bastante séria para os russos, tá? Porque o exército russo de Kiev, ele havia enfrentado um grupo de ataque mongol no rio Cauca e havia sido derrotado com a força desses invasores. O que acontece é que, a partir do século XIII, os clãs mongóis, eles se unem e iniciam uma campanha de conquistas territoriais. Decidem avançar e tomar território, seguindo inclusive o passo dos hunos. Esses clãs mongóis, eles vão se unir sob a liderança do Gengis Khan. Os assassinos, né, ou a Ordem dos Assassinos, ela foi uma seita fundada no século XI por Hassan Saba. E o Hassan Saba também era conhecido como o Velho da Montanha, tá? E essa seita, ela foi criada no Irã, com o objetivo de difundir uma nova corrente xiita. Então, a fama do grupo, a fama dessa Ordem dos Assassinos, ela vai se alastrar até o mundo cristão, que vai ficar surpreso com a fidelidade e a violência dos membros dessa seita. O número de mortes provocado pelas invasões mongóis são astronômicos. O Tamerlão, ele agia de forma diferente dos antigos líderes mongóis. Ele preferia pilhar e espalhar o massacre sem parar para estabelecer governos estáveis no caminho, que era uma característica dos governos mongóis puros, tá? Por esse motivo, o imenso domínio herdado pelos filhos do Tamerlão rapidamente vai ter um fim, que não tem uma estrutura de poder organizada, né? Quando ele morre, tudo se desfaz. A invasão mongol, ela teve uma série de consequências, tanto para a Rússia quanto para a Europa, mas nem todas elas foram negativas. O mais importante para o desenvolvimento de Moscou, no que vier a ser o estado de Moscóvia, tá, foi o papel desempenhado por uma série de príncipes extremamente ambiciosos, determinados e a gente pode dizer também que sortudos, tá, sob vários aspectos. Então, por volta do século XV, os governantes de Moscou eles passam a considerar todo o território
todo o território russo, todo, sem exceção, sua propriedade. Aos poucos, então, o que nós vemos é o governante moscovita emergindo como um governante inquestionável, absoluto, poderoso e autocrático. E o desenvolvimento dos poderes autocráticos do czar, ele vai atingir um pico durante o reinado de Ivan IV, que se deu ali entre 1547 e 1584. Não por acaso, o Ivan IV será conhecido como Ivan o Terrível. Ele impiedosamente ele vai subordinar os nobres à sua vontade. Então, de fato, o Ivan ele vai transformar a Rússia de uma sociedade medieval primitiva, tá, num império de grande porte, configurando um estado multiétnico e também multirreligioso. Pedro vai morrer em 1725, deixando uma sucessão bastante instável e um reino cansado, exausto. Foi fundamental porque ele criou um Estado moderno e fez da Rússia uma parte permanente da Europa. Mas quase 40 anos se passam antes que um governante comparativamente ambicioso e implacável aparecesse no trono russo. E com ou sem motivos, tá? A Catarina II ela foi o centro de burburinhos em vida e depois. Mas ela não entrou para a história como uma grande à toa, tá? Ela estabilizou o reino, tá? E conquistou um prestígio gigantesco entre os europeus. E ela também vai conquistar terras da Turquia militarmente, tá? Coisa que nem Pedro, o Grande, né, tinha conseguido fazer. O governo da Catarina, ele foi crucial para o desenvolvimento e a organização da Rússia como nação de ponta na política internacional, certo? E entre outras ações, em 1766 e 1768, a Catarina convocou o Congresso para debater e aprovar algumas reformas. Como complemento, então, ela ainda vai promulgar, em 1785, a chamada Carta da Nobreza. Como eu disse, a longo prazo, isso tudo vai ser uma catástrofe para a Rússia.